boca de Fala, farol. galera do estádio. O Corinthians tá com essa questão de goleiros aí, o Cássio saindo, eles não vão ter, né, goleiro à altura ali. Então é o seguinte, poderia pegar o Jandrei lá no São Paulo. Mandaria aquele tal de Wesley, aquele garoto pra lá, e ficaria bem servido de goleiro. E o Wesley poderia ser reserva do Ferreirinho ou até do Juan, beleza? Um abraço do tricolor Marcos Borges de Avaré. O original. Nossa senhora. Bom, abraço. Olha, Marcos Borges de Reserva do Avaré, Juan, o Wesley, reserva do Juan. Esse Meu aí é Deus. ainda pior que o Marcão, é cracudo esse Meu aí. Pra Deus. falar, pô, Jandrei por Wesley, tá de sacanagem. Meu mas Deus. depois, olha, quando o Carlos Miguel começar a frangar pra cacete aí e não tiver o Cássio no banco... Mas eu tô falando isso Ó, há tempo, que a gente não aí- tem uma aí certeza cê- no Carlos Miguel Mas ainda. tem um outro lá, o nome de colchão, como é que chama lá? O Donelli. Esse aí. Nome de mas loja é um de... garoto ainda mas não é inexperiente. né? É Compre- Cortinas mas eu vou falar Donelli ou Cortinas Colchões Donelli. É. O Cássio, quando ele entra no gol em 2013, ele era o terceiro goleiro. Os goleiros do Corinthians. Era primeiro lá, vamos lá, Júlio César Júlio Brás César. Curto. Segundo, Danilo Fernandes, que tá machucado. Terceiro, Cássio, um goleiro que tinha vindo do PSV que ninguém conhecia. Gente, qual que era a certeza que o Cássio viraria o que virou? Vamos parar com esse negócio. Ai, mas se numa dessa Carlos Miguel começar a falhar, eu quero ver. O Corinthians, ele não morreu porque perdeu o Ronaldo. O Corinthians, ele não morreu porque perdeu o Neto, porque perdeu o Marcelinho Carioca. O futebol é cíclico, gente. Daqui a pouco, se o Carlos Miguel entrar numa má fase e começar a falhar, o Corinthians vai arrumar um outro goleiro como sempre arrumou. O que não me preocupa no Corinthians nos últimos anos são goleiros. Goleiros Mas, e mano, volantes. O tudo Corinthians bem. tem contratado bons legal. jogadores nesse sentido. Isso aconteceu com o Cássio, tudo bem. Mas a gente tá falando, a questão não é nem se o Carlos Miguel não dá conta. Porque, por exemplo, o Carlos Miguel, realmente, ele nunca teve uma sequência, gente. Na carreira dele, ele tá tendo agora. A gente vai ver agora se ele é isso Então, o mesmo Cássio que a também não gente teve, acha. conseguiu. Sim, mas aí você não pode querer comparar todo mundo com o Cássio, desculpa. E Mas, ô outra, Lelê, e a gente não sabe se o Carlos você Miguel prefere pode o quê? se Continuar com o machucar. Cássio no banco insatisfeito? Eu preferia continuar com ele no banco, mas Insatisfeito? óbvio. Não, insatisfeito Uma não. Se ele birra quer lá ir de não embora, ele querer, vai. ué. Se ele quer ir Mas embora, aí tá, ele vai. justamente isso, ele quer ir. Ele Mas, quer gente, ir, não é que ele quer jogar, não, vou né? pensar, Ele quer não, jogar. eu quero ir isso é embora. verdade. Não, Ele mas quer o jogar. Cássio insatisfeito no banco, a única coisa que pode interferir é ele ficar de cara feia. Que já é, né? Não, já Não, Ele já cara, é. ele já Não tem. muda muito. É. Não vai mudar nada. Não vai mudar a cara dele, não. Não, mas aí, Sombra, o cara insatisfeito quando eu digo, é porque o cara não vai estar feliz treinando, e aí não pode ser proposital, pode ser Mano. até no subconsciente. Não, o mas cara ele queria podia tá ajudar, longe, né? mano, tá? Ele podia Ele ajudar o não Carlos estava Miguel. mais Ajuda nada. feliz, ele não estava mais feliz jogando, ele procurou psicólogo e psiquiatra. Nem jogando ele estava Ó, feliz. Ele mesmo isso aí. pediu socorro com essa entrevista, É tá? Pra lógico. sair. Porque ninguém tinha coragem de tirar o Cássio do gol. Só tiveram coragem depois dessa É, entrevista isso aí. dele. É, E exatamente. ele não quer ficar no banco. Parece que queriam deixar ele mesmo pra fritar, assim. Não, queriam deixar ele por causa do tamanho dele. Nenhum técnico tinha coragem de chegar e bancar que ia tirar o Cássio. Pra ver o tamanho que ele tem Acho no que se não Corinthians. fosse essa entrevista, ele não sairia, Também acho que não. Não É. sairia. Pode crer. né? É provável. Mas tudo bem, é um clube que não olha pelo ser humano. Mas vamos lá. Fica Mais quieto, cornetas no oferecimento de Aço Tubo. Há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Boa noite, amigão, tudo bem? Cara, olha, eu vejo aí o seu Maurício Borges, eu queria perguntar quanto ele cobra o serviço de diarista aqui pra passar pano em casa. E outra, né? Você que é cheio de ser o sommelier de torcida, você é o famoso fiel internet. Como que você vai falar que ele não vai sair pela porta dos fundos? O cara tá forçando a barra pra sair do Corinthians, pô. Um cara que é ídolo do clube aí, tomar uma atitude dessa. É como a Lelê falou, fica até a metade do ano aí, depois, tipo, faz a homenagem pro cara, sai do clube com a cabeça erguida e vai embora. Ele que tá forçando pra sair pela porta dos fundos, pô. Deixa de ser passapano, pô. Forte abraço Nossa, pra como é vocês que é? aí, Ele vai, falou? Corinthians. E não me xinga não, sommelier. Fiel, né? E mandou no Sommelier. xingar. Então, hein? mas ó, Mandou esse é no o xingar. perfilzinho. Nossa, Esse é o jantar. perfilzinho Sem xingar, de ele fiel pediu. Twitter. Não, mas é que tá, Domênico. Esse é o perfilzinho de fiel Nossa, Twitter. velho. Aonde o Cássio tá forçando a barra pra ir embora, o seu jumento. Se ele tivesse forçando a barra, Quintino, ele sentaria no banco do Carlos Miguel? Não. Responde. Mano, mas ele não quer ficar no banco, Mas mano. ele sentou um jogo, ele dois tá jogos. forçando pra sair porque ele não quer ficar no banco. Peraí. Isso é fato. Ele quer sair pra jogar. Lele, ele teria porque todos ele não os quer elementos ficar no pra banco. não sentar no banco. Não, negativo, discordo de você. O Cássio, se ele quisesse, ele poderia utilizar essa entrevista que ele deu na Argentina pra falar: eu tô mal, eu não quero jogar nesse momento, eu quero cuidar da minha saúde mental, e nem sentaria no banco contra o Fluminense e nos jogos que ele sentou também. Contra Flamengo, enfim, todos os jogos que ele jogou até Mano,
mas agora. no aí que ele ficou futebol com as o coisas Carlos não se Miguel. resolvem do dia pra noite. Ele Mas foi aí pro que banco tá, esses jogos, Lelê, mas não querendo ele estar ali poderia, tanto que ele ele tá querendo poderia sair. ser preservado. Ele poderia ser preservado nesse momento e falar: não quero ficar no corrida, banco né? porque eu tô num momento psicológico ruim, eu não tenho cabeça pra estar no banco, eu tô muito exposto. E deixaria o Carlos Miguel de titular e o Donelli no banco. Mas ele já Em todos falou os isso na momentos em que ele entrevista pra ele ir pro banco e Em sair. todos os momentos em que ele esteve no banco, ele nunca ficou de cara feia, ele sempre se mostrou solidário à titularidade do Carlos Miguel. Muito Ele profissional. Ele sempre mostrou profissionalismo, Olha. inclusive comemorando gols. Nesse ponto, o torcedor que fala que o Cássio tá saindo pela porta do fundo é um baita do modinha do e não merece ter o Cássio como ídolo. É isso que esse cara Todo E mundo. muitos na internet Olha. estão bancando essa situação também. Mas, eu não mano, o vejo, que os- repito, o- Domênico, o que eu os não caras vejo não o Cássio querem. saindo pela porta do fundo. O Cássio, ele quer jogar, ele não forçou a barra em nenhum momento. O Cássio, se ele quisesse, Lele, poderia chegar agora no Augusto Melo. Você não quer me negociar? Então faz o seguinte, me paga os 5 milhões à vista do que você me deve. E começaria a causar dentro do clube. Então, Não, mas na você boa, não sabe o que que tá rolando na Cássio, conversa dele com o Augusto pra sair, mano. o Cássio, a mas, questão é que ele tá basta querendo ver, sair. Basta ver o profissionalismo do cara, Lele. Basta ver o profissionalismo do cara. Eu não vou comprar mas esse aí- discurso. É o modinha, desculpa. Olha. Esse tipo de cara Mano, aí. mas aí não ele merece- seria muito covarde se ele não tivesse mais ido nem pro banco. Tipo assim, ia ficar realmente feio pra ele. Óbvio que ele não ia fazer Ué, isso. Lelê, Mas que um ídolo ele da história do está Corinthians querendo foi o Guerreiro, ele sair, fez é isso. fato. O Guerreiro fez isso. O Guerreiro fez isso. Que Você não timing, lembra hein? daquele jogo Que contra o timing. Palmeiras lá? Maravilhoso. Que ele pediu pra não jogar. Olha. O Cássio em nenhum momento fez isso. Olha, eu vou Então falar não uma vou comprar coisa esse aqui. discursinho do cara, Só uma não, coisa mano. que eu vou falar aqui. Todo mundo ficou aí falando que nós tava brigando, seu Bema. A briga é. de fato não é aqui no Palmeiras, não. É eu ali, ó. percebi agora. Tá uma treta Porque no um Corinthians. passa um pano É, pro Cássio isso e a aí. outra tá sendo ingrato. Aí vocês veem que é É, o seu isso. Bento. Aqui, ó, seu É, Bento. É nóis, seu Bento. Aqui, ó. É Isso, nóis. isso, A minha é nóis. briga não é aqui, não, filhão. É isso aí. Sabe qual que não, é? pelo Não contrário. é. Tá A treta. É que eu e o Mano já estamos acostumados a discordar, diferente de não, vocês senhor. dois. Não é não, vem não. Você Vem não. acha que ele tá sendo ingrato, o outro tá passando Não, eu não pano acho pra que ele ele. tá Mas é sendo que ingrato, tá. mas eu acho que ele tá Ô, forçando pra Domênico. sair, sim. Oi. Ele quer Ô, Domênico, o Cássio, mais uma vez, vai ser um jogador que marcou história no clube e por causa de meia dúzia de modinha do cacete, que acha que o cara tem que se perpetuar dentro do clube, vão fingir que ele tá saindo pela porta dos fundos. Como já saiu o Marcelinho, como saiu o Neto, como saiu outros jogadores também do Corinthians, Rincon. O corintiano, cara, ele não sabe valorizar jogador que marcou história. Depois eu que sou Repito, LB, cara, né? A cara de felicidade do Quintino. Seria um pecado o Cássio terminar a carreira dele olha lá. sentado num banco de reservas, cara. Olha lá a cara Aí vão dele. falar, mas o Marcos encerrou a carreira sentado no banco. Sentou porque tava machucado. O Rogério Ceni encerrou a carreira sentado num banco de reservas, não sentou. Não, em alto repito, nível. O Cássio, ele teria a possibilidade de jogar em pelo menos 80% dos clubes da Série A, mesmo não sendo aquele Cássio de 2012. O Cássio ainda continua sendo um bom goleiro. É que o ciclo dele no Corinthians se encerrou. Mas eu Perfeito, mano. respeito Só que a o questão é assim, ó, por exemplo, o que eu entendi que o ouvinte falou, porque ele fala no início ali, pelo tamanho que ele tem no Corinthians, ele merece sair pela porta da frente, num acordo que seja bom pros dois, tanto pra ele quanto pro clube. Não custa nada pra ele esperar até o meio do ano que tá chegando, né? E ele fazer um jogo de despedida, ele sair realmente com a grandeza dele, agradecendo o clube por Mas tudo. até o por meio do tal, ano não sei o por quê, Lelê? O contrato dele não acaba no meio do ano, é no final. Mas vocês Sim, estão mas aí ele insistindo já no pode meio do ano assinar um por quê? Qual o motivo? pré-contrato. Ele já pode assinar um pré-contrato no meio do ano. A pré-contrato janela ainda vai é abrir de contrato. novo. A gente pode ir atrás de outro goleiro. A gente tem tempo pra organizar uma despedida à altura dele. Pessoal, Essa é a questão. Não precisa sair agora desse O jeito. Corinthians não vai atrás de outro goleiro. Assim, o outro goleiro reserva vai ser o Donelli até o final do ano. Pessoal, Pra mim é errado. E aí, Sombra, o que você achou disso tudo? Não, Que fase, hein? Cara, Você ficou chateado, eu percebi. eu fico chateado. Eu vi o seu semblante. E o fico Quintino na chateado, tela assim. também tava, viu? O Quintino tava bem O chateado. Quintino se mordendo ali, falando, Bem briguem, chateado. desgraçados, Sabe, briguem. Domênico, assim... É. Porque assim, tem toda uma rivalidade, Sim, né? Tem sim. todo esse lance. Mas a gente inclusive, deixa de lado Triste, isso, É né? aquela coisa assim, quebra tabu. Eu ganho na sua casa, não ganho, Ah. essa coisa toda. Ah. Isso faz parte do futebol. Mas no Adoro. fundo, Ah. somos todos co-irmãos. Sim. Todos co-irmãos. Lógico que sim. Todos Ó, co-irmãos. ninguém é inimigo. E aí a gente vê dentro de um mesmo programa Ah. aquela discussão, né? Puta, 2 bi, tralalá. Hum. Sabe aquela coisa que fica falando assim... Vem aquele balãozinho assim na cabeça do humano. Eu vou falar que a gente paga quando quer, mas tô morrendo de medo do clube Ah, fechar. eu já percebi isso aí. E aí... Não vai. O Corinthians percebi é isso aí. infalível. Aí quando a gente fala Eu já assim... percebi isso aí Não, mas também. isso é um problema extracampo. E aí eles têm um presidente que tem roda gigante, Certo. que vai arrumar 700 milhões, 200 milhões, Ah. vai arrumar um marciano pra resolver tudo, Ah. etc. E tal. E aí a gente vê
um ser humano que dedicou Certo. 12 anos de sua vida, da sua carreira. Ou até mais, né? Vai saber quanto 1/3 da sua vida dedicado a uma instituição. Mas ele não fez serviço solidário, não, viu? Ele foi bem remunerado por isso. 12 Tava ali anos pra fazer isso de mesmo. dedicação a uma instituição, rapaz, né? Onde, de repente, uma torcida que se diz... Nós somos sofredores, é gostoso ser sofredor e etc e tal, não sei o que lá. Ele pôs um pouquinho, uma alegriazinha no gosto dele. Sim. Se eles têm algo pra comemorar na vida... É por causa dele, né? Por causa dele. Olha Por só causa como dele. você outra é coisa hipócrita. também que você não tá colocando Sou aí. hashtag sombra hipócrita. Ele tem Acabou de 5 falar- milhões pra receber Não, e em senhor, momento peraí. nenhum cobrou. Em momento nenhum cobrou. Sombra hipócrita. Ele é obrigado. Sombra hipócrita. Domênico, Ah. e aí ele é obrigado, cara, a pedir as contas, abrir mão de Puxa 5 vida, hein? milhões, É. ficar quieto no banco. Obrigado, E cara. tipo assim, Olha o treinador isso. É olhando triste. pra ele e fala assim... Não, é muito. Sabe é que nem mãe faz com criança? Fala assim, engole o choro, engole o choro. Ele é Ah. obrigado a ficar no banco engolindo o choro e aturando malcriações, Certo, entendi. vendo torcedores vindo pela internet ou humilhando e fazendo com que ele tenha que frequentar até um psiquiatra. Mas, ô, cuja- Sombra. Uma consulta de um bom Só deixa eu psiquiatra falar que o Sombra não é é barato, hipócrita. não. Não é não, Não é barato, não. Porque não. Eu quando tô o Quintino magoado, falou... Domênico, eu Ah. tô magoado. E a partir dessa semana eu vou até embora. É mesmo? Eu Não, vou não, não vai embora. não, calma. Eu, Calma, não. porque eu não mas quero ir no ô- psiquiatra, Ah. eu Peraí. vou até embora. Não tem a menor condição É de ficar. mesmo? E aí Não, mas eu ô, vejo cidadão. dois seres corintianos rachados. Rachados. Não, mas é que tá, só pra Rachados, responder aí... com um o- discurso bélico, É, rapaz. cheio mas de isso não, são mágoa. opiniões divergentes. Eu vou embora, Você vai porque embora? às vezes eu vejo como meus filhos. Ah. Meus Mas só filhos. pra terminar de Ainda responder mais, lá o... ainda mais esse o cara corneteiro. careca fanfarrão, então eu vou embora. Ô, seu hipócrita, Nossa, ele vai peraí, embora mesmo? antes de você ir embora, você Tá vai indo embora, me ouvir. Lala, tá indo embora. Seu baixinho hipócrita. Acabou, Tchau, acabou Sombra. de falar pro Quintino lá. Mas o Rodrigo joga tênis, que você tá atribuindo as conquistas do Real Madrid a ele. Aí agora do Cássio, não, quer falar que foi o Cássio que deu os títulos pro Corinthians. Futebol é coletivo e ele tava lá pra isso mesmo, pra defender as Triste, bolas né, viu, que Domênico? defendeu. Mas só pra É responder isso. lá o corneteiro, lá pra Diga, finalizar a mano. resposta dele, diferente, ô Lelê, do que ele pregou aí, que a torcida tá caçando o Cássio e tá todo mundo achando que o Cássio aí tá Alguns agindo com idiotas. trairagem. Ô, Quintino, Caramba, basta ele foi ver, embora eu acho mesmo, que o termômetro do torcedor corintiano, a gente pode falar que é arquibancada. Se você olhar, por exemplo, dentro da Arena Corinthians, quando o Cássio passa lá, o Cássio é ovacionado pelo torcedor. Exato. Não tem grito de protesto. Então, pra esse nó cego aí que tá falando, tá saindo pela porta dos fundos, tá traindo o Corinthians, tá porra nenhuma. O torcedor da arquibancada, o cara que tá prestigiando o time, quando o Cássio entra no gramado, mesmo mal, o cara tá sendo ovacionado. Então o Cássio tem que levar, Lelê, essa lembrança da torcida do É Corinthians. isso. Não essa meia dúzia de hater mano. do cacete aí na internet. É aí. isso que eu queria- falei, que eu falei também ontem, mano. Não dá pra ele querer generalizar a torcida inteira do Corinthians, porque tem alguns idiotas que ficam ofendendo ele, né, perdendo o respeito aí por ele. Quando a gente fez crítica ao Cássio, eu já fiz, você já fez. Sim. Só que críticas, elas são válidas, né? E quem joga Claro. o futebol tá ali sujeito a isso. Só que eu, pelo menos, e acho que você também, a gente sempre criticou com respeito. Sabendo da Claro. grandeza do Cássio, né? Sabendo que, às vezes, um momento é uma coisa, a história é outra. Por isso que hoje eu acho que o momento é do Carlos Miguel. Mas, infelizmente, existem os babacas que vão pra rede social e xingam o cara, já chama que é frangácio, que isso, que aquilo, não sei o quê. Francácio, né? Francácio. E aí o cara não pode achar que toda a torcida do Corinthians é assim, né? Corinthians